Olá, pessoal do segundo ano, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Jonas. Vamos dar continuidade aqui à resolução de exercícios sobre notação científica e ordem de grandeza, ok? Próximo slide aqui identifica a nossa aula, a aula de número 10. E o conteúdo é a resolução de exercícios sobre notação científica e ordem de grandeza, como eu já falei. Então vamos lá, pessoal, sem perca de tempo, vamos iniciar aqui a resolução de alguns exercícios. Vejam só, pessoal, esses números aqui, esses três exemplos que eu coloquei, o exemplo um, opa, aqui está exemplo um, né? Mas aqui é exemplo 2. Deixa eu corrigir aqui. Exemplo 2 e aqui é o exemplo 3, tá? Tá certo. Ok. Olha só, são números escritos em notação científica, ok? São números assim muito grandes que nós podemos escrevê-los em notação científica. Então, o número escrito em notação científica é um número que fica nessa forma aqui, olha. Vou colocar NC de abreviação de notação científica. Número escrito em notação científica é esse número aqui, ó. É N vezes 10 elevado a N minúsculo. É um número que é escrito nessa fórmula aqui, nessa forma, aliás, ok? O número escrito em notação científica, ele é escrito nessa forma aqui, ó. N vezes 10 elevado a N, onde esse N representa um número, ok? Que pode ser um número inteiro, um número decimal, ok? Esse N aqui pode ser um número se N minúsculo, um número positivo ou um número negativo, tá certo? Agora é o seguinte, vamos falar em ordem de grandeza. Qual é a ordem de grandeza de um número? Como é que nós determinamos a ordem de grandeza de um número? Para nós determinarmos a ordem de grandeza de um número, nós temos que primeiramente, escrever esse número em notação científica, ou seja, nessa forma aqui. Tá certo? Como é que eu determino a ordem de grandeza de um número? Aqui eu tenho esses três exemplos que depois nós vamos determinar a ordem de grandeza desses números. Mas, primeiramente, nós vamos saber aqui a parte teórica para quais são os cálculos que nós temos que fazer para determinar a ordem de grandeza de um número. Certo? Ordem de grandeza, pessoal, eu vou abreviar aqui pela letra OG, tá? OG é ordem de grandeza. Tá certo? Então, como é que eu determino a ordem de grandeza de um número? Eu vou olhar para esse número aqui, olha, que está escrito em notação científica, tá certo? Esse número aqui está escrito em notação científica, onde eu tenho um N vezes 10 elevado a N minúsculo, tá certo? Para mim escrever aliás, saber a ordem de grandeza de um número, eu tenho que analisar este N aqui, tá? Porque tudo vai depender dele, ok? Se esse N aqui, pessoal, ele for um número que estiver, olha só, preste bem atenção, se esse N for um número que for maior ou igual maior ou igual a 1 e menor do que 3,16, lembrando que 3,16 é aproximadamente igual à raiz de 10. Na parte teórica, nós falamos sobre essa raiz de 10 aqui. Se esse n aqui for um número que estiver entre 1 e 3,16, a ordem de grandeza será esse valor aqui, ó, 10 elevado a n. Tá certo? 10 elevado a n. Mas veja bem, se este n for um número maior ou igual a 3,16 e ele for menor do que 10, ou seja um número entre 3,16 e 10, a ordem de grandeza não será 10 elevado a n, será elevado a 10 elevado a n, aí eu tenho que somar 1, ok? Então, se eu tenho um número escrito na notação científica nessa forma, se esse n aqui for um número, este n for um número que estiver entre 1 e 3,16, a ordem de grandeza é 10 elevado a n, é esse valor que está aqui multiplicando n, ok? Mas se esse n aqui, esse n maiúsculo, for um número que esteja entre 3,16 e 10, a ordem de grandeza será 10 elevado a n
A esse n aqui eu tenho que somar 1. Se for 4n, eu tenho que somar 1, fica 5. Ok? Então vamos lá agora os exemplos, porque fica mais fácil. Tá certo? Então, como é que eu determino a ordem de grandeza desse primeiro exemplo aqui? Qual é a ordem de grandeza desse primeiro exemplo? Primeiro, eu tenho que olhar o valor do n. Qual é o valor do n? 2,16. Esse aqui é o valor do n. N vezes 10 elevado a n. O n maiúsculo é o 2,61 e o n minúsculo é o 4. Ok? Pessoal, esse n aqui, ele está entre 1 e 3,16 ou ele é maior do que 3,16 e menor do que 10? Logicamente, o n ele está entre 1 e 3,16. Se ele está entre 1 e 3,16, então a ordem de grandeza é 10 elevado a n, ou seja, a ordem de grandeza é 10 elevado a 4. Entendido, pessoal? A ordem de grandeza desse número escrito em notação científica é 10 elevado a 4. Esse valor aqui, ó, que está multiplicando n. Agora vamos para este outro exemplo aqui. Eu errei aqui na colocação desse exemplo. Aqui não é 2,16. Eu copiei, mas esqueci de corrigir. Então eu vou ter que riscar aqui, pessoal, para mim não perder tempo, porque eu já estou gravando. E como eu não edito esse vídeo, então eu vou colocar aqui, ó, segundo exemplo, para nós não perdermos tempo, ok? Ok, vamos continuar. Já corrigi aqui, já coloquei os valores corretos. Agora vamos determinar a ordem de grandeza desse número aqui, que já está em notação científica. Repare bem que o n, quem é o n? O n é 3,20. E o 10 elevado a n, 10 elevado a n, é 10 elevado à oitava potência, ok? Para mim saber a ordem de grandeza desse número, eu já falei para vocês que eu tenho que analisar o valor do n. Esse valor aqui. Se esse valor for um valor menor do que... o valor que esteja entre 1 e 3,16, então a ordem de grandeza é 10 elevado a n, ou seja, 10 elevado a 8. Só que se esse valor for maior, olha só, for maior do que 3,16 e menor do que 10, a ordem de grandeza não é 10 elevado a n, é 10 elevado a n mais, eu somo 1 a esse expoente aqui. Então, dito isso, qual é a ordem de grandeza desse número aqui escrito em notação científica? Nós verificamos o seguinte, que aqui é 3,16, certo? E 3,16 é maior do que 1, ok? Eu apaguei para nós termos espaço. Então, veja bem, o n, pessoal, que é esse valor aqui, ele é o quê? Ele é maior do que 3,16. Ora, se ele é maior do que 3,16, então a ordem de grandeza é 10 elevado a n mais 1. A ordem de grandeza é igual a quanto? A 10 elevado a n mais 1. Então, dito isso, qual é a ordem de grandeza? A ordem de grandeza é 10 elevado a n. Quem é o n minúsculo? O n minúsculo é esse valor aqui, o expoente do 10. O expoente do 10 aqui é 8, então é 8 mais 1. Então, a ordem de grandeza será quanto? A ordem de grandeza será 10 elevado a quanto? 8 mais 1, 9. Pronto. A ordem de grandeza é 10 elevado à nona potência. Agora, nesse exemplo aqui, olha só, veja bem, aqui eu tenho n, ó, n vezes 10 elevado a n. Repara bem, pessoal, que esse n aqui, minúsculo, ele é negativo, tá? É importante saber isso, porque quando eu somo um valor positivo com um número negativo, eu tenho que fazer uma operação matemática, né? Sinais diferentes subtrai ao sinal do maior. Eu vou explicar para vocês. Então, veja bem, o n, quem é o n? O n é 4,19, ok? O n é igual a quanto? A 4,19. Agora, o n, ele é maior do que 3,16 ou menor do que 3,16? Aqui, ó. Ele é maior do que 3,16 ou menor do que 3,16? Ele é maior. Ora, se ele é maior, a ordem de grandeza é 10 elevado a n mais 1. Então, eu vou vir para cá, tá certo? E vou colocar aqui, olha, a ordem de grandeza, ou seja, o n ele é maior do que 3,16. Então, o n, pessoal, aliás, a ordem de grandeza será o quê?
10 elevado a quanto? A n mais 1. Só que quem é o n aqui, pessoal? O n é menos 8, tá certo? Olha só. O n é o menos 8. Então vai ficar menos o n, aí mais 1. Ok? Isso muda tudo. Por que que muda tudo? Veja bem. Menos 8 mais 1 dá quanto? Sinais diferentes. Sinais diferentes, subtrai dá o sinal do maior. 8 menos 1 é 7. Vou dar o sinal do maior. Quem é o maior? É o 8. Então, eu vou colocar aqui menos 7. Ok? Então, a ordem de grandeza é igual a quanto? É 10 elevado a menos 7. Ok? Então, está aqui. Foi determinada a ordem de grandeza desse terceiro exemplo aqui. Tá certo? Esses exemplos eu estou fazendo para vocês entenderem, tá ok? Como se escreve um número em notação científica e determinação da ordem de grandeza. Agora, nós vamos resolver esse exercício aqui sobre notação científica e ordem de grandeza, ok? Olha só, escreva os números em notação científica e indique a sua ordem de grandeza. Primeiramente, nós vamos escrever esse número aqui, da letra A, em notação científica. Aí, depois, nós vamos indicar qual é a sua ordem de grandeza, ok? Então, primeiramente, nós vamos escrevê-lo em notação científica. Como é que é o número de notação científica? É n vezes 10 elevado a n. Ok? Notação científica. Então, vamos lá. Então, o número escrito em notação científica, ele fica assim, ó. Vou colocar aqui, ó. Notação científica é assim, ó. N maiúsculo vezes 10 elevado a n minúsculo, tá ok? O número, dessa forma, ele fica em notação científica. Agora eu tenho um número aqui, ó, bem grande, né? Se eu separar aqui de 3 em 3, ó, 1, 2, 3, ponto. 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 Tá certo? Aqui, olha, é coisa de trilhão aqui. Entendeu? Então, um número muito grande. Então, como é que nós colocamos esse número aqui, muito grande, nessa forma aqui, notação científica? Então, vamos colocar ele notação científica aqui. Eu vou colocar notação científica é igual. Pessoal, é o seguinte. Vocês lembram que eu falei para vocês que esse n aqui, ele tem que ser um número entre 1 e 10. Ok? Eu falei aqui no slide, no primeiro slide, né? Ah, eu não falei não, né? Mas eu vou colocar agora aqui, pessoal, que esse n aqui, olha, ele tem que ser um número maior ou igual a 1, ok? E tem que ser um número menor do que 10. Esse n aqui, ele tem que ser um número entre 1 e 10, ele tem que ser maior ou igual a 1 ou menor do que 10. Ele não pode ser igual a 10, tá? Pode ser 9,99, mas não pode ser 10, tá certo? Esse n aqui, ok? Voltando para a nossa questão. Vamos escrever esse número aqui em notação científica. Então, esse valor aqui, ó, esse n aqui, eu tenho que determinar um n que ele seja menor do que 10. O único valor menor do que 10, olha só, eu tenho que a vírgula tá bem aqui, ó. Isso aqui é um número, vírgula, alguma coisa aqui, vírgula 0 aqui, tá certo? A vírgula tá bem aqui. Aqui são as casas decimais que são zeros, vírgula 0, ok? Então, aqui, ó, se eu colocar a vírgula bem aqui, fica 30. Então, essa vírgula, pessoal, tem que vir para cá, ó. Porque se eu colocar a vírgula aqui, fica 30. 30 é maior do que 10, não pode ser maior do que 10, tem que ser menor do que 10. Então tem que ser aqui, ó. Só que para mim andar a vírgula, colocar a vírgula aqui, eu tenho que andar essa vírgula aqui, ó, para cá, ó, para a esquerda, tá certo? Eu tenho que andar essa vírgula para a esquerda quantas vezes, pessoal? Olha aqui, ó. 3, 6, 9. Ok? Aí 9, 12, 15, 16, 17. Tá certo? Eu tenho que andar 17 posições. Então, veja bem, quantas posições eu tenho que andar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí 13, 14, 15, 16, 17 posições, até chegar aqui. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, 3, para onde a vírgula foi, e vou colocar aqui 4 casas decimais. Os outros números eu esqueço, tá? Então, vamos lá. 0, 1, 4, e o próximo é o 8. Esse aqui é o n, tá ok, pessoal? N, aí vezes 10,
elevado a quanto? A n, né? Mas quem é esse n aqui? Esse n aqui é o número de vezes que eu andei a vírgula. Eu andei a vírgula quantas vezes? 17 vezes. Então, eu coloco o 17 aqui. Ok? Agora, eu queria explicar para vocês. Aqui, ó, vezes 10 elevado a n. Ó, notação científica é igual n vezes 10 elevado a n. Encontrei o valor do n. É esse valor aqui. Só que esse meu n aqui, ele tem muita casa decimal. A gente coloca só com 2 casas decimais, tá certo? Então, eu vou melhorar esse meu n aqui, ó. Eu vou fazer um arredondamento. Como é que eu faço esse arredondamento? 3, veja bem, eu vou olhar para esse último número aqui, que é o 8. 8 não é maior do que 5? É maior do que 5. Então, eu vou arredondar esse 4 aqui para 5. Aqui não é 4, ele vai para 5, tá certo? Ok? Como é que é a técnica de arredondamento? Eu olho para o número imediatamente posterior e verifico se ele é maior do que 5. Se ele for maior do que 5, o anterior arredonda para cima, uma unidade. Então, aqui, ó, esse aqui é 8, é maior do que 5. Então, esse aqui vai arredondar para cima uma unidade. Tá certo? Eu vou somar 1 aqui, fica 4 mais 1, 5. Esquece esse 8. Agora, eu vou arredondar esse 1. Olha, aqui tem 5, tá certo? Quando eu arredondei, ficou 5. Tá certo? Então, aqui tem 5. Eu só arredondo esse aqui para 2, esse 1 para mais uma unidade, se aqui for maior do que 5. Como aqui tem 5, então não arredondo esse aqui. Então, vai ficar 3,01 vezes o que? 10 elevado a quanto? A 17. Pronto. O número está escrito em notação científica. Esse valor aqui, olha, está escrito em notação científica e é dessa forma aqui, ó. N vezes 10 elevado a n, ok? Agora, qual é a ordem de grandeza? Olha só. A ordem de grandeza desse número aqui escrito em notação científica. Para me determinar a ordem de grandeza, eu tenho que analisar quem, pessoal? O valor do n, tá certo? Se o n for menor do que 3,16, estiver entre 1 e 3,16, e está, a ordem de grandeza é 10 elevado a n. Certo? Então, a ordem de grandeza aqui é igual a quanto? É igual a 10 elevado a n. Por quê, pessoal? Porque o n, que é igual a 3,01, esse n, ele é o quê? Ele é menor do que 3,16, tá certo? Ele é menor do que 3,16. Então, quando é menor do que 3,16, a ordem de grandeza é 10 elevado a n. Quem é esse n minúsculo aqui? É esse 17. Então, vai ficar 10 elevado à 17ª potência. Ok, pessoal? Pronto. Escrevi em ordem de grandeza. Tá certo? Agora, eu tenho um outro número aqui bem grande. Tá certo? Então, vamos escrever primeiro em notação científica e depois determinarmos a ordem de grandeza desse número. Ok? Já falei para vocês que esse n, ele tem que ser o quê? Menor do que 10. Então, ó, se eu colocar a vírgula aqui, 43 é maior do que 10. Então, vai ficar aqui a vírgula. Só que essa vírgula, ela está aqui, ó. Porque esse aqui é um número muito grande, vírgula 0. A vírgula está aqui. Quantas vezes eu vou andar aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 vezes. Eu vou andar 20 vezes, tá certo? Então, qual é o número aqui? N é igual a n vezes 10 elevado a n. Notação científica. Notação científica é igual. Quem é o n, pessoal? O n é esse valor aqui, ó. 4, coloco 4 casas decimais. 32, 3280. Ok? 80. Vezes quanto? 10 elevado a n. Quantas vezes eu andei aqui para cá? Para onde? Para a esquerda. Eu andei aqui 20 vezes. Então, eu vou colocar aqui 20. Ok? 20. Eu andei para a esquerda, andei 20 vezes. Só que, como eu falei para vocês, esse valor está muito ainda, tem muita casa decimal nele. Então, eu vou colocar ele, vou reduzir aqui o número de casas decimais para 2 casas decimais aqui, ó.
Ok? Vou arredondar. Aqui é 0, esqueço, no arredondo, vou para o 8, aqui é 8, é maior do que 5. Então, aqui é esse 2, somo mais 1, fica 3. Vai ficar 33. Então, aqui eu vou ter aqui, ó, 4,33 vezes 10 elevado a quanto? Elevado a 20. Pronto. Escrevi o número aqui em notação científica. Agora, esse número aqui eu vou determinar qual é a ordem de grandeza dele. Ordem de grandeza. Qual é a ordem de grandeza dele? Eu vou olhar para quem, pessoal? Para o N. Quem é o N desse número? O N dele é 4,33. Eu vou ter que comparar esse N com 3,16. O N é menor ou é maior do que 3,16? O N é maior do que 3,16. Opa! Eu apaguei porque eu tinha colocado 1 aqui. O N é maior do que 3,16. Ora, se o N é maior do que 3,16, a ordem de grandeza vale quanto, pessoal? 10 elevado a N ou 10 elevado a N mais 1? A ordem de grandeza, nesse caso aqui, ela será 10 elevado a N mais 1. Tá certo? Porque é maior do que 3,16 o N. Então, a ordem de grandeza será 10 elevado a N. Quem é o N, pessoal? O N minúsculo é 20. Então, eu vou colocar 20 e vou somar 1. Ok? Então, a ordem de grandeza será quanto, pessoal? A ordem de grandeza será 10 elevado a quanto? 20 mais 1, 21. Pois bem, aqui está a ordem de grandeza desse número. Ok, pessoal? Vamos resolver agora mais esses dois exemplos aqui, a letra C e a letra D. Repare bem agora que eu tenho um valor aqui muito pequeno. Nos exemplos anteriores eu tinha um valor muito grande, agora tem um valor muito pequeno, olha. 0,000002463. 0,0000020 é 42.463, ok? Para me determinar a ordem de grandeza, primeiramente eu tenho que escrever esse número em notação científica. E como é que é? Como é que é a notação científica? Notação científica é igual a N maiúsculo vezes 10 elevado a N minúsculo. Eu tenho que escrever nessa forma primeiro para poder determinar a ordem de grandeza. Ok? Como é que eu determino a ordem de grandeza, pessoal? Vou escrevê-lo em notação científica. Como é que eu escrevo notação científica? Vou ter primeiro determinar o N. Ok? Como é que eu determino esse N? Esse N tem que ser um valor menor do que 10. Então, eu vou olhar para esses valores aqui, ó, que são os números significativos. Esses 4 números aqui são os números significativos. Se eu olhar para esse número aqui, eu tenho 2. Se eu estou chegando aqui 2.000, eu posso transformar esse número em 2.463, posso transformar em 246,30, posso transformar em 24,63. Só que todos esses valores que eu acabei de falar são maiores do que 10, não pode ser maior do que 10. Então, eu tenho que transformar isso aqui em 2,463. Então, aqui, olha, a notação científica será qual número? 2,463 vezes 10 elevado a N. Como é que eu descubro esse N, pessoal? Esse N aqui representa o número de posições que eu ando a vírgula, ok? Eu vou, até chegar aqui, ó, no 2, eu vou andar a vírgula quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vezes, ok? Então eu vou colocar um 13 aqui. Só que tem uma questão, pessoal. Como eu andei essa vírgula aqui para a direita, tá certo? Eu andei essa vírgula para onde? Eu andei para a direita, tá certo? Então, quando eu ando para a direita, vírgula, esse expoente aqui é negativo, ok? Então, quando eu ando para a direita, o expoente é negativo. Vocês viram quando eu andei para a esquerda, o expoente ficou positivo? No exemplo anterior? Quando são valores muito pequenos, o expoente é negativo. Então, eu andei a vírgula, andei para a direita. Quando a gente anda a vírgula para a direita, o expoente é negativo. Então, deixa eu colocar aqui, andar a vírgula.
vírgula, dois pontos. Vou colocar aqui, para a direita, o expoente é negativo. Agora andar a vírgula para a esquerda. O expoente é positivo. Ok? Então, esse número aqui, olha, escrito em notação científica, ele fica nessa forma aqui, olha. O expoente dele é negativo. Só que tem muita casa decimal. Vamos colocar só duas casas decimais. Então, 46, aqui é 3, é menor do que 5, então fica 46. Então, esse número aí, ó, escrito em notação científica, tá certo? Escrito em notação científica, esse número vai ficar o seguinte, 2,46 vezes 10 elevado a quanto? A menos 13. Por que menos 13? Porque eu andei a vírgula para a direita, ok? É muito fácil explicar isso, por quê? Porque esse valor é um valor muito pequeno. Os valores pequenos, o expoente da base 10 aqui é negativo. Da mesma forma que eu vou ter um valor aqui muito pequeno, eu já sei aqui que eu vou andar a vírgula para a direita. Então, o expoente já sei que vai ser negativo, ok? Agora, qual é a ordem de grandeza? Primeiro, eu vou ter que olhar para o N. Quem é o valor do N? O N é quem? 2,46. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, esse N, ele é maior ou menor do que 3,16? Ora, o N é menor do que 3,16. Então, se o N é menor, a ordem de grandeza será o quê? Será 10 elevado a N, ok? Então, a ordem de grandeza será esse mesmo valor aqui, ó, 10 elevado a N, olha, isso aqui, ó, 10 elevado a N, quem é o N? É menos 13, então vai ficar aqui, 10 elevado a menos 13. Isso aqui é a ordem de grandeza, ok? Agora, nesse outro exemplo aqui, vamos escrever esse número aqui em notação científica. Eu já sei que aqui não pode ser 42, então vai ser 4. 4,2463. Só que eu vou ter que andar essa vírgula quantas vezes? Então, vamos lá. Ó, notação científica, eu já sei que vai ser o quê? 4,2463 vezes 10 elevado a N. Quem é o N? O N eu vou saber contando o número de casas decimais que eu vou andar até chegar aqui ao 4. Quantas vezes eu vou andar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 vezes. Tá certo? Eu vou andar 14 vezes. Então, eu vou colocar aqui 14. Só que aqui eu vou colocar um expoente negativo. Vou colocar um expoente negativo aqui. Por quê? Porque eu acabei de andar a vírgula para a direita. Quando eu ando para a direita, o expoente é negativo. Então, ainda não está legal, por quê? Porque tem aqui 4 casas decimais, o 24,63. Só preciso de 2 casas decimais. Então, vou arredondar. Como aqui é 3, aqui não é redondo, fica 6 mesmo, tá? Só arredondo quando aqui for 5, olha. Tá certo? Aqui é 3, eu não arredondo. Esse 6 não arredondo. Só que aqui é 6. Como 6 é maior do que 5, esse 4 aqui vai arredondar para 5, vai arredondar uma unidade. Tá certo? Vou somar mais um aqui. 4 mais 1, 5. Então, vai somar mais um, vai ficar 5 aqui, ó. Vai ficar 5. Então, vai ficar 4,25 vezes 10 elevado a menos 14. Pronto. Isso aqui é o número escrito em notação científica, ok? Agora, qual é a ordem de grandeza desse número? Qual é a ordem de grandeza? Da mesma forma como eu fiz aqui no exemplo anterior, eu vou ter que analisar o valor do N, tá certo? Qual é o valor do N aqui, pessoal? O valor do N é quanto? É 4,25, ou seja, o N é igual a 4,25. Esse N eu vou comparar com 3,16. O N é o quê? Menor ou maior? O N é maior do que 3,16. Quando o N é maior do que 3,16, a ordem de grandeza não será 10 elevado a N, mas será 10 elevado a N mais 1.
Eu vou ter que somar 1 a esse expoente aqui, ó. Lembrando que o n é um valor negativo, menos 14. Então, a ordem de grandeza será 10 elevado a n. Quem é o valor do n, pessoal? É menos 14. Então, vai ficar menos 14 mais 1. Ok? Então, vai ficar o quê? Vai ficar 10 elevado... Quanto é menos 14 mais 1? Rapaz, tem aluno que não sabe essa conta. Vocês sabiam disso? O pessoal tem dificuldade em resolver essa conta aqui, ó. Menos 14 mais 1. Mas eu vou fazer o seguinte para você, vou lembrar. Quando eu tenho uma conta cujos sinais são iguais, aliás, são diferentes, quando os sinais são diferentes, eu subtraio. Quando os sinais são iguais, eu somo, tá certo? Então, os sinais aqui são diferentes, eu vou subtrair e vou dar o sinal do maior número. O maior número é o 14. Então, vou subtrair, porque os sinais são diferentes. Subtrair é menos, tá? 14 menos 1 é 13. Qual é o sinal que eu vou colocar aqui? Sinal do maior. Quem é o maior? É o 14. O sinal dele é menos. Então, eu coloco menos. Então, a ordem de grandeza será 10 elevado a quanto? A menos 13. Ok, pessoal? 10 elevado a menos 13. Olha, vocês tomem cuidado quando for determinar a ordem de grandeza, quando o expoente for negativo, tá certo? Quando o expoente da base 10 for negativo, vocês tomem cuidado, que isso aqui não vai aumentar, vai diminuir. Ok, pessoal? Pessoal, bons estudos. Repitam esse exercício pelo menos umas 3 vezes, tá certo? Até vocês se sentirem seguros que sabem fazer este exercício, tá ok?